Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando César Padilha. Nós apresentamos Impacto da Verdade. Hoje eu quero falar com vocês sobre a nova criatura. Nova criatura. Aqui em Coríntios, 2 Coríntios 5, versículo 17, Paulo diz: é assim. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O que é essa nova criatura? Essa é a pergunta que nós fazemos. A nova criatura é um homem reformado? Não, não pode ser. Uma casa reformada é a mesma casa. Deu-se um brilho melhor, uma pintura, fez alguns reparos, mas é a mesma casa. Então, a nova criatura não pode ser um homem melhorado. Por quê? Porque é nova. E aí nós vamos entender essas escrituras para saber quem nós somos. Porque tudo, queridos, passa em quando você sabe quem você é. Quando você se conhece. Porque a Bíblia fala quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito e quem é esta nova criatura. Como ela deve se comportar e ser. Quando você tem conhecimento de quem você é, você vai viver corretamente. O filho de um rei, um príncipe, se ele não sabe que ele é um príncipe, ele vive como uma outra pessoa qualquer. No momento que ele tem conhecimento que ele é um príncipe, ele muda a sua vida. É diferente. Então, o conhecimento, é o conhecimento que traz para você esta dimensão de viver de uma vida poderosa ou frágil. E tudo que Deus quer é que você viva uma vida poderosa. Por isso, nós vamos compreender o que significa nova criatura. Aqui em Romanos 6, Paulo diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não servamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Esse morrer é do homem velho. Para Deus, todo homem velho, da velha criação, morreu. Quando uma nação condena um prisioneiro a 10 anos, 20 anos de prisão, é porque está dizendo que aquele prisioneiro pode ter solução, pode vir a se integrar, melhorar sua situação. Quando esta nação que tem pena de morte condena um preso, um delinquente a pena de morte, está dizendo que esta pessoa não tem jeito. Não tem recuperação, tem que morrer. Foi exatamente isso que Deus achou de mim e de você. Portanto, se você não morrer, você não pode nascer de novo. E se você não nascer de novo, você não será uma nova criatura. E quando você morre, e quando você nasce, tudo isso eu estou falando de uma linguagem espiritual. Não vai acontecer nada por fora. Você vai continuar sendo o mesmo. Mas isso Deus está falando de algo no espírito, algo muito mais profundo. Você morre e você vive novamente em Cristo, e aí você passa a ser a nova criatura, com dimensões muito mais amplas e poderosas para que você tenha uma vida abundante. Então vamos lá. Esse homem morto, Jesus já disse isso lá em João. João capítulo 3, naquela conversa que Jesus teve com Nicodemos, ele diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo. É claro que Nicodemos não entendeu, mas o Senhor estava falando para ficar registrado para nós. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, a partir do momento em que você conhece que você é uma nova criatura, Deus deseja que você viva no Espírito. Isto é, você vive não mais pelo que você vê, pelas coisas naturais, mas você vai viver no mundo espiritual, onde tudo é possível, onde tudo é poder, onde Deus opera, onde você está num reino de poder, que a Bíblia fala. E aí você vai se tornar poderoso, tal como Deus é poderoso, porque você vai viver agora uma dimensão do Espírito. Mas eu quero fazer aqui uma demonstração física para ver se você entende. Eu vou pegar aqui um copo de leite. Digamos que esse copo de leite aqui é Jesus. Vou pegar esse copo aqui, escuro, símbolo do pecado, dizer que é o homem natural. Isso aqui era eu e você antes de recebermos Jesus como Senhor e morrermos e ressuscitar com a santidade e com o Espírito dele. Então, aqui é o homem natural e aqui é Jesus. Se eu derramar esse leite aqui, vai ficar um homem reformado. E não é isso que Deus quer. Então, vem o terceiro elemento. Esse não existia. Existia esse e esse. Esse totalmente separado desse. Agora, Deus quer que esse morra. Esse morra. Mas esse homem não pode desaparecer, porque ele tem que dar o seu corpo para essa nova criatura. É como Maria. Maria deu o corpo e Deus deu o espírito e se tornou um homem. Jesus era um homem novo. Jesus é esse homem que nós vamos mostrar aqui. E ele quer que todos sejam como ele. Vai entendendo isso que eu vou te mostrar pela palavra de Deus. Então vou colocar aqui para não ter problema de sujar. Se você ler aqui Romanos 4, 6, diz que porque nós somos filhos, Deus deu o espírito do seu filho, né? Então esse novo homem vai nascer assim. O corpo do velho homem, porque no espírito já morremos para Deus. O corpo continua. E agora Deus vai pegar esse corpo que morreu e vai dar a vida, que é a vida do seu filho. Agora nós temos 3 elementos aqui. Esse é novo. Esse é o que continua velho, pecaminoso, sujo. Continua Deus aqui e continua esse homem ainda com um pouquinho de sujeira, que é o corpo do pecado, que na ressurreição vai ser desfeito. Vai ser totalmente santificado. Mas nós ainda trazemos um corpo tendente ao pecado. Mas nós não somos mais isso aqui, nós somos mesclados com o Espírito. E aí vem para Romanos 4, Gálatas 4. Veja bem, Gálatas 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Que é uma palavra muito afetiva, chamando Deus de papaizinho. Por causa do Espírito que ele deu, você agora sabe que Deus é seu Pai. E você se tornou tal como Jesus. Como que isso aconteceu? Jesus, ainda no seu ministério, disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. O que aconteceu? Jesus morreu. Jesus morreu. E ele nos deu do seu Espírito. Ele diz: agora vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do Espírito, de poder.
Jesus soprou sobre os discípulos o seu Espírito. Recebei o Espírito. E aí você vai para Romanos 8. Romanos 8. Está escrito aqui. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, Jesus era um homem de verdade, um homem nascido de mulher, carne e osso, mas ele tinha o Espírito de Deus nele. Então ele era mesclado, homem, Deus, Deus, homem. E ele disse, eu quero que este homem, Deus, dê muitos frutos. E esses frutos somos nós. Quando você recebe Jesus, aqui você tem o Espírito de Cristo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que o Espírito de Cristo vem habitar em nós. Aí você se torna esse homem mesclado. Maria deu um corpo, gerou um corpo e deu para Jesus. Agora, Deus pede de você muito mais do que pediu para Maria. Eu não posso gerar um corpo e dar para Jesus para ele criar um homem mesclado. Eu tenho que dar o meu corpo. O meu corpo. E para que o meu corpo sirva ao Espírito dele, eu tenho que morrer. É este eu, meu, carnal. Tem que morrer. Então uma figura de linguagem é algo no Espírito muito profundo, você precisa entender isso. Você tem que morrer para o seu eu, para as suas vontades, pelo seu pensar. Você precisa andar no Espírito. Aí você vai para Coríntios, 2 Coríntios. Segunda Coríntios 3. Está dizendo aqui, ó. Ora, o Senhor é o Espírito. Quem é o Espírito que habita em mim? É o Espírito de Cristo. A pessoa acha, é o Espírito Santo que habita em mim. Não. Quem se humanizou para morar no corpo do homem, que viveu 33 anos num corpo humano, foi Jesus. Então, quem habita em nós é o Espírito do Senhor. Está escrito aqui, ó. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, o Espírito do Senhor em nós vai nos transformando, nos levando a ser conforme é Jesus. Aí você vai entender por que Jesus disse, olha, eu faço estas obras aqui, mas vocês vão fazer até maiores do que eu. Vocês vão ser igual a mim. Vocês vão ter o mesmo poder que eu tenho. Se vocês tiverem fé, acreditar nisso, saber quem vocês é, vocês vão dizer um monte, erga-te, lança-te. Vocês vão curar pessoas, vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão levantar aleijados. E você vê na igreja primitiva a continuidade dos milagres de Jesus. O novo homem tem o mesmo poder, porque é o mesmo Espírito. E o Espírito Santo? Aí você vai para Atos. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês vão ser revestidos de poder. Revestidos. Então o Espírito Santo é como você vestir uma capa. E o Espírito Santo só vem sobre aquele que tem o Espírito de Cristo. Tudo que Jesus fazia era pelo Espírito Santo. O Espírito
Espírito de Cristo em nós nos muda como criaturas de Deus, nos dando mansidão, paciência, domínio próprio. É aqueles frutos de Gálatas. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade. E o Espírito Santo? Espírito de poder. Poder. Poder para curar os enfermos. Poder para levantar mortos. Poder para fazer acontecer. Este é o poder do Espírito Santo que te revestiu porque você tem Jesus. É claro que quem tem Jesus tem o Pai, tem o Filho, né, que é Jesus, e tem o Espírito Santo. É uma triunidade, mas essa triunidade trabalha de forma diferente, um espírito do outro. O Espírito de Cristo em nós nos traz o nosso caráter, nos traz o nosso modo de agir, e o Espírito Santo, quando você é batizado no Espírito Santo, revestido pelo Espírito Santo, você tem poder para pregar, poder para expulsar demônio e assim por diante. Então há uma diferença muito grande. Queridos, tudo que Deus quer é que nós sejamos igual a Jesus. E se você vai aqui para Efésios 4, acho que é bom conhecer a palavra, né? Efésios 4, está dizendo aqui que o Senhor levantou na igreja os ministérios, porque Ele quer o aperfeiçoamento dessas novas criaturas para o seu serviço, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Alto, né? Grande demais. O que Deus quer? Que todos nós, você e eu, cheguemos à plenitude de Cristo. Por isso que se você voltar aqui em Efésios 1, são versículos que vêm na minha mente agora. Efésios 1, os últimos versículos, fala do poder de Cristo, que Ele está acima de todo poder, de todo principado, poder, domínios, acima de todo nome que se possa referir neste século. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, diz a palavra. E o último versículo diz, versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, derramou sobre nós, não sei se está pegando aqui, derramou sobre nós e se formou a igreja de homens assim, mesclados. E diz, falando sobre a igreja, sobre esses homens nascidos de novo, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. O verdadeiro crente que está na verdadeira igreja formada pelo Senhor Jesus, que Ele formou, porque só Ele pode formar a igreja, porque Ele salva. Só Ele pode fazer do homem isso aqui para pertencer à sua igreja. Ele salva para adquirir, para ser um povo seu, que é a igreja. E esta igreja é a plenitude de Cristo. E eu ouço dizer uma coisa aqui muito forte para você. Você nunca vai ter a plenitude de Cristo numa denominação, numa organização divisiva, cujo nome não é apenas igreja, cuja denominação, organização não esteja aqui. Há muitos Jesuses no mundo, mas só um está aqui. Há muitos senhores no mundo, mas só um está aqui. Há muitos deuses no mundo, mas só um está aqui. E há muitas igrejas no mundo, mas só tem uma aqui. E esta aqui foi Jesus que fundou. Para homens mesclados, que na unidade do seu espírito se tornem a plenitude de Cristo. Por isso o Senhor me levantou como pregador da unidade. Unidade na sua cidade, como eu tenho.
na neutralidade das organizações, eu me coloco e falo, venham todos para Jesus, para formarmos um corpo que na cidade é a sua plenitude. Então, eu sozinho tenho a plenitude de Cristo. Quando eu sou nós, sozinho não sou nada, mas quando eu sou o corpo na plenitude de Cristo, então eu sou pleno na minha cidade. Então é isso que eu quero passar para você. É isso que eu quero passar para você. Pense nisso. Quando você entender que você é nova criatura, mesclado com o Espírito de Cristo, que você está na verdadeira igreja e é a plenitude dele, você vai viver nessa terra como Jesus. Você jamais será dominado pela circunstância, medo de enfermidade, medo disso, medo daquilo. Você vai ser senhor da sua própria vida, porque você vai ter poder. Poder para não ser sujeito às circunstâncias. Protagonista da própria vida e não escravo, não refém dos acontecimentos. Porque você vai viver na dimensão do Espírito, onde Deus está. E onde Deus comanda, onde Deus continua poderoso no trono. É aí que você vai servir a Deus, nessa dimensão de todo poder, glória. Então você vai saber o que é jorrar, a fonte do Espírito que jorra. Quando você é íntegro com o Senhor Jesus, vai para Jesus e fala, Jesus, eu quero ser teu seguidor de perto. Você vai romper com amizades, romper com parentes, se for o caso. Você vai romper com tudo. Mas você vai ser fiel a isso aqui. Aí você vai sentir o que é o jorrar do Espírito. O que é ter comunhão íntima com Deus. O que é ter alegria, paz. Saber quem você é vai trazer para você uma vida totalmente abundante. E Jesus disse isso, eu vim para que tenham vida abundante. Que Deus possa abençoar todos vocês. Em nome de Jesus.